Logo depois que aconteceu, né, essa grande operação, quando a gente estava falando de crimes organizados, muitos analistas, né, especialistas falaram ali que a PEC da blindagem poderia favorecer ali organizações criminosas. E o que aconteceu ontem? A retirada de apoios de partidos do Centrão. Foi ali a pá de cal da PEC da blindagem. O desconforto do dia seguinte, do adiamento da votação, representou ali o enterro da proposta de emenda à Constituição. O entendimento é que não há clima para ampliar a proteção para os políticos investigados por crimes e que a PEC não deve ser novamente ressuscitada. A avaliação é que Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, e os aliados dele do Centrão tentaram ali tratorar essa proposta, aprovando a PEC em uma votação ali atropelada, praticamente às escuras no plenário na madrugada de quinta-feira. A gente falou muito disso ontem, no primeira análise. Aí, qual que foi o resultado disso? A PEC repercutiu mal e vamos lembrar do que o texto se tratava. É sempre importante a gente falar sobre isso. Impedia ações do Supremo Tribunal Federal contra deputados e senadores e também exigia quórum qualificado na corte para condenação e limitava medidas cautelares e prisões impostas contra políticos. Resumindo, partidos desistiram de apoiar essa medida, o MDB pulou do barco, até o PL, que era até então um dos interessados, recuou horas depois. Lari, ontem a gente trouxe aqui uma fala do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, defendendo essa medida e pegou muito mal. E no fim das contas, o que aconteceu? Ele ficou sozinho, né, defendendo essa proposta. O Centrão abandonou o Sóstenes e até o Hugo Mota também, que abraçou essa medida, né? Mais uma derrota para o presidente da Câmara, né, Lari? Mais uma derrota para o presidente da Câmara, Letícia, porque, e aí a gente pode recuperar um pouco da análise que a gente estava fazendo ontem, né? Hugo Mota, que viu aquela obstrução da oposição ganhar aquele status que ganhou, né? Foram mais de 30 horas de obstrução no plenário da Câmara dos Deputados, a oposição pressionando pela votação da anistia, a oposição pressionando por outras votações de pautas defendidas ali por bancadas por partidos como o PL, e Hugo Mota perdendo o comando da Câmara, perdendo ali a capacidade de negociar, de articular, porque a gente lembra, a oposição foi atrás do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar uma negociação, uma articulação e acabar com a obstrução. Então, a gente comentava aqui ontem, né, que Mota, em uma sinalização para a oposição, vai lá e coloca a PEC da blindagem na ordem do dia para ser votada, mas, e quando a gente pega essa reportagem, né, Letícia, você deu os detalhes há pouco, uma reportagem da Lara Alves, nossa repórter setorista de Congresso, ela que passou o dia de ontem ali apurando por que a PEC da blindagem não tinha ido para frente, quais tinham sido as polêmicas, por que a gente pode falar agora, né, que ela está enterrada de vez, e também convido você mais uma vez a acessar lá o tempo.com.br para acompanhar a reportagem da Lara completa. Ela trata desses pontos, né? E um deles foi, se você não apresenta um relatório, um parecer fechado, né, um oficial para os deputados, como que você pode cobrar uma votação em plenário? E aí, para quem está nos acompanhando e não tem tanta familiaridade com essas questões de Congresso Nacional, quando uma proposta, né, ela vai ser votada no plenário, ela tem um deputado relator. Esse relator vai fazer um parecer sobre a proposta e ele pode incluir pontos, tirar pontos, fazer mudanças. Esse parecer, esse relatório, ele tem que ser oficializado, ele tem que ser disponibilizado não só para os deputados, como no próprio sistema da Câmara, para que o cidadão possa ter acesso a esse parecer. Isso não aconteceu. Não foi então, porque não teve consenso também, né, Lari? Parece entre os líderes. Parece que até chegou a ser apresentado para os líderes, mas não teve um consenso, né? Exatamente. E aí, como que você pode garantir uma votação desse jeito, né? Como que a oposição pode acreditar, inclusive, que haveria uma votação, sendo que não tinha um parecer, como você pontuou, Letícia, não tinha um consenso prévio antes, né, da gente cobrar esse parecer, mas não existia um consenso prévio e um tema extremamente polêmico que chegou sim ao debate público. Se isso se prolongasse aí por mais algumas semanas, tenho certeza que esse assunto ia crescer ainda mais
mais, ou seja, a opinião pública começou sim a se posicionar a respeito disso. Então, tudo isso tem um peso muito grande, né? Em pautas tão polêmicas, que geram tanta divergência dessa forma, se de fato era o desejo ali do presidente da Câmara, da oposição e outros partidos, fosse do Centrão ou de qualquer outra bancada ali, se o desejo era de fato que essa votação fosse viabilizada, né? Digamos que as bases para isso tinham que ter sido construídas e tinham que ter sido construídas de maneira básica, né? Observando ali pontos essenciais para que a negociação tivesse algum tipo de resultado ali que eles esperavam. Mas, de fato, não houve, está enterrada, e agora a gente precisa observar, Letícia, acho que é sempre bom, a gente sempre traz, né, quais seriam ali os próximos pontos a serem observados, como a oposição vai se posicionar a partir de agora, tendo em vista que essa pauta da PEC da blindagem foi enterrada, impeachment do ministro Alexandre de Moraes já está enterrado, já foi enterrado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, anistia ampla e restrita, isso está sem consenso também, ou seja, o que a oposição, como que a oposição vai pressionar o Congresso a partir de agora? Utilizando qual pauta? Utilizando qual projeto? Vai ser o fim do foro privilegiado? Mas será que também não é uma proposta que tende a ser enterrada, como foi enterrada a PEC da blindagem? Muitos questionamentos, mas importantes nesse momento para a gente entender agora como a oposição vai se movimentar no Congresso Nacional, tendo em vista, claro, a gente sempre lembra aqui, que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro já começa na semana que vem, na terça-feira, e tudo isso vai, de fato, deixar os ânimos mais exaltados no Congresso Nacional. Então, vários pontos para a gente observar a partir de agora, Letícia. Eu fico pensando se não teve um consenso, se foi por conta do texto ou se foi por conta, justamente por isso que a Larissa falou, pela repercussão pública que tornou toda essa PEC. Antes era chamada ali de PEC das prerrogativas e depois traduziu, né? O que era? PEC da blindagem, blindar os parlamentares. Eu fico pensando se esse consenso não chegou por conta da repercussão negativa e pensando que ano que vem tem eleição. E é justamente isso, são os principais pontos que a gente tem que observar nessas próximas semanas, principalmente por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que a oposição vai ficar nesse tema? Era um tema ali que beneficiava todos os parlamentares, falava assim que, inclusive, nos bastidores, todo mundo queria aquilo, mas pegou muito mal. E nisso, como que a oposição vai ficar? Porque o Sóstenes Cavalcante foi quem abraçou publicamente essa proposta. Ficou ali sozinho, foi feito de bobo, inclusive ali pelo Centrão. Vamos acompanhar ali como que ficou toda essa questão, né? Vamos lembrar, o Sóstenes ontem falou que esse não era um assunto das ruas mesmo, não era do eleitor, mas também não tinha que ser, porque, segundo ele, é um assunto ali dos próprios parlamentares. Isso gerou muita crítica, porque, justamente, tudo que é assunto de parlamentar é assunto do eleitor, sim, é o seu dinheiro, é o seu representante que tá ali, né? E aí, agora, o Sóstenes, um dia depois, falou assim que esse assunto deixou de ser prioridade, ficou ali como abandonado, né, pelos amigos do Centrão.